era o único jeito de sair e viajar pelo mundo, digamos assim, né? De conhecer coisas fora daquela região. Antes da TV chegar lá, ou antes de eu ter acesso à televisão. O livro foi um companheiro de viagens, digamos assim, né? Então a leitura desde sempre foi um modo de conhecer outras realidades. Já que nós estamos nessa situação, nesse limbo, que tal você prestar atenção mesmo nessa ideia da utilidade das coisas? Inclusive a utilidade da vida. Porque eu vi muita gente ansioso para voltar para tal da vida normal. É claro que se alguém diz que tem uma vida normal para onde voltar, ele já está meio morto, né? Olá a todos, todas e todes que nos ouvem, que nos acompanham agora. Meu nome é Poliana Quintela, eu sou curadora e pesquisadora. Antes de tudo, eu vou fazer uma breve autodescrição visual para auxiliar nos recursos de acessibilidade. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, eu tenho uma franja e eu estou usando também uma camisa de botão rosa clara e atrás de mim tem uma estante de livros. Bom, eu sou uma pessoa de pele caramelo, cabelos negros curtos, estou vestido com uma blusa de cor preta, sem estampas. Ao fundo tem uma parede branca com cestarias indígenas. Então eu sou pele de bronze, cabelo preto, estou vestindo uma camisa cor de urucum e atrás de mim tem uma parede branca. Então assim, eu podia dizer também que eu sou um pele vermelha. Hoje a gente tem aqui duas figuras especialíssimas que eu tenho muita alegria de receber, muita honra, que é o Denilson Baniwa, que é esse nosso artista convidado para essa primeira edição, e o Ailton Krenak, que é o autor do livro que a gente escolheu, de um dos livros que o Denilson levantou na sua lista, A Vida Não É Útil, lançado em 2020 pela Companhia das Letras. E a ideia é que a gente possa, então, conversar um pouquinho, antes de tudo, sobre essas escolhas, né? Eu queria começar pedindo para o Denilson, se possível, comentar um pouco dessa tua trajetória, Denilson, com os livros, porque durante essas nossas conversas de bastidores a respeito dessas tuas escolhas, você falava algo que nos pareceu muito importante, que era como que determinadas leituras têm um papel simbólico, inclusive na tua escolha de saída da aldeia, né? Leituras antes e depois desse momento em que você sai da aldeia. E eu queria que você começasse falando um pouquinho disso, ou seja, da importância dessas leituras, e também comentasse por que A Vida Não É Útil é um livro que te marcou e é um livro que te provoca e te, enfim, instiga a produzir. Olá a todos, olá Poliana, olá Ailton. Primeiro falar que estou muito feliz com essa conversa.
Poliana é uma curadora que eu admiro e que é a primeira vez que está conversando, então para mim é ótimo. Está conversando de um tema, inclusive, que acho que foge um pouco de todas as lives e conversas que eu tenho sido chamado nos últimos meses. E está com a Ailton também, né? Que é sempre uma honra, um aprendizado demais, assim, estar com ele. E hoje eu tô aqui numa posição de tiete, né? De super fã do Ailton. Tanto, claro, pelos livros como escritor, né? Mas também na vida mesmo. É uma pessoa que me inspirou e me inspira sempre. Então é uma honra estar conversando com vocês. Acho que para falar da pergunta em si, né, eu preciso falar que a literatura, a leitura, para mim sempre foi uma das coisas mais importantes na minha vida, né? Muitas das coisas que eu conheci estando no Rio Negro, onde eu nasci e vivi e morei a minha vida quase toda, era o único jeito de sair e viajar pelo mundo, digamos assim, né? De conhecer coisas fora daquela região. Antes da TV chegar lá, ou antes de eu ter acesso à televisão. O livro foi um companheiro de viagens, digamos assim, né? Então a leitura desde sempre foi um modo de conhecer outras realidades. E lá eu não tinha... Hoje eu tenho escolha do que ler. Lá eu não tinha escolha do que ler, né? Era o que chegasse nas minhas mãos, geralmente trazidas por antropólogos, médicos, pessoas que iam para a região para trabalhar lá, ou algum parente que chegava da cidade trazendo alguns livros. Então, o meu repertório de literatura, digamos assim, ele é muito claro, assim, de clássicos, né? E de livros que a maioria das pessoas vão falar assim, uai, mas como que um índio vai ler isso, né? Mas era o que eu conseguia ler na época, né? Tanto que eu fiz uma lista que é bem diversa, né? Que vai desde de Oscar Wilde, numa primeira lista, né, mais gringa, porque, de fato, as primeiras literaturas que eu tive acesso eram literaturas estrangeiras, né? Traduzidas para o português. Mas acho que quando eu tive a chance de ler coisas que me fizeram pensar, né, sobre a minha existência enquanto índio, porque até então eu não achava que eu era índio, eu era só uma pessoa normal, né? Estava vivendo o meu mundo, minha vida, e ser índio ou não ser índio era uma questão irrelevante para mim, né? Assim como para os meus amigos. Agora, quando eu me descobri índio, né? Quando a primeira vez que me falaram que eu era índio, eu comecei a pensar, então, o que eu sou nesse mundo, né? Então, comecei a ler coisas que me faziam pensar, né, essa existência. Enfim, e nessas literaturas todas tem livros que tratam assim, da minha existência mesmo, né, enquanto essa pessoa que está numa sociedade que precisa reconhecer, né, a gente. Então, a Constituição Federal foi uma dessas literaturas que me ajudou a pensar sobre que papel eu tenho no mundo, né? E que direitos que eu tenho. E aí já começa digamos, inconscientemente, uma admiração pelo Ailton, né? Que os artigos que estão na Constituição são escritos de qual o Ailton foi um dos protagonistas, assim, né? E depois, mas enfim, até então eu não tinha nenhuma literatura, não tinha lido nada indígena. Para mim, inclusive, eu achava que a gente não conseguia escrever, né, literatura. A primeira vez que eu li um livro que foi escrito por um indígena, ou que tinha participação indígena, foi de uma coleção chamada Narradores do Rio Negro, isso final dos anos 90, 98, 99, que tinha um livro chamado Antes o Mundo Não Existia,
né, dos Lanas, contando as histórias da mitologia dessana. Esse foi foi o primeiro livro que eu li que tinha participação indígena, que eu pensei, uau, né? Eu já não estou mais conhecendo sobre mitologia inglesa ou francesa ou germânica. Eu tô, né? Tem alguma coisa diferente aqui nisso. Foi a primeira vez que eu consegui imaginar livros escritos por indígenas. E depois, sim, acho que mais recente, já nos anos 2000, o Daniel Munduruku foi uma grande surpresa, né? Com livros diversos, assim, criando um cenário de literatura indígena grandioso, mas ainda voltado assim, um pouco para a história, né, do movimento indígena e também para a literatura infanto-juvenil, uma readaptação, digamos assim, das histórias que eu via quando era criança. E aí, por sorte, né, agora já nesse novo século, chega o Ailton Krenak com uma literatura que se equipara com os grandes clássicos que eu lia quando era criança, né? Com os filósofos e tudo. Até uma coisa que depois ele falou numa outra live, me chamam de filósofo, de pensador, de não sei o quê, mas eu estou só pensando, assim, falando algumas coisas. Mas, de fato, foi um livro que o primeiro, né, os dois livros foram o que extrapolou, né, o que o Daniel Munduruku havia né, gerado junto com os outros escritores indígenas, né? Extrapolou o que eu imaginava o alcance de um escritor indígena. Fora que são dois livros incríveis, né? Que faz a gente ler. São livros muito pequenos, mas como diz, os piores venenos estão nos menores frascos. São livros muito pequenos, mas que, assim, que empuçangou o mundo inteiro, né? Dado ao conteúdo concentrado de informações que fazem a gente pensar, uau, né? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que eu quero fazer? Ou o que a gente consegue pensar ainda nesse mundo, né? Foram livros que me deixaram bem reflexivo e pensando mesmo sobre, né, sobre as escolhas que eu fiz e que eu ainda posso fazer estando nesse momento, assim, né? E com várias figuras, com várias metáforas, com várias cápsulas assim que vão se explodindo ao longo da leitura e trazendo, enfim, pensamentos bem densos. Eu queria inverter um pouco a bola agora, jogar essa batata pro Ailton, porque você também acompanha, né, tem acompanhado essa trajetória do Denilson e a emergência agora também uma série de artistas indígenas que têm ganhado ainda mais presença e mais força na cena da arte contemporânea, digamos assim, né? E você também pinta, né, Ailton? Você também não só escreve, mas transita aí por essas práticas. Como é que você tem acompanhado essa produção? Eu estou me sentindo homenageado, totalmente homenageado aqui nessa nossa conversa. Vocês estão me proporcionando, Poliana, esse momento totalmente familiar. Nós temos o Denilson querido, ele sabe que a gente tem uma longa experiência de sentar nos quintais das nossas casas familiares e uma geração, às vezes, 20, 30 anos mais novo, contempla os mais velhos com uma admiração que já é quase que natural,
Então, assim, eu sei que uma outra pessoa no meu lugar, recebendo esses comentários tão carinhosos do Denilson, num contexto cultural distinto, ia ficar se sentindo talvez até assim, tipo, incomodado pela homenagem. Mas nós temos um costume que é de tratar as pessoas mais velhas do que a gente com uma reverência que eu acho que o Denilson contém essa poética, ele tem isso. Então, muito do que ele está, na verdade, trazendo tem pouco a ver com a nossa publicidade e muito a ver com a nossa intimidade. Isso é uma coisa, os povos de onde nós viemos tratam uns aos outros com essa disposição simpática. Então são flores, não são batatas. Vocês estão me jogando flores, eu estou totalmente assim, floral. E eu estava ouvindo o Denilson assim, pensando, que maravilha, né? A mesma admiração e expectativa que envolve o olhar da geração dele sobre o que a nossa geração, que está agora com 60, 70 anos, realizou, nós também temos uma surpresa admirável por essa geração dele. Mas é muito interessante observar que da década de 80 para cá, pessoas de diferentes povos indígenas decidiram fazer o que o Denilson fez, que é sair daquele lugar de observador, de antes nem eu existia. Ele citou essa obra maravilhosa, né? Antes do mundo existir, que é a narrativa de um dos povos parente dele, né? Dos Dessana, Baniwa, Tucano. Esses povos do Alto Rio Negro, eles compartilham uma cosmovisão sobre a criação do mundo, sobre maravilhamentos que só isso deveria se constituir num acervo, né, numa fonte para a criação da arte, na literatura, na poesia e tudo, que é maravilhoso, é um manancial. Então, estar conversando com o Denilson, para mim, é estar conversando com a geração, é a geração dele. E dessa geração, o Denilson sobressai com uma capacidade crítica que permitiu a ele, por exemplo, olhar, se referindo à arte, né, o campo da arte, por exemplo, a arte ocidental, e intervir nessa imagética, nessa construção de imagens do corpo e da própria narrativa da história ocidental. Ele consegue intervir nisso de uma maneira muito irreverente, de um olhar muito crítico, e eu acho que refletindo a liberdade de alguém que tem um pensamento selvagem. Então, não fiquem achando que o Denilson é manso. É um pensamento selvagem. Eu acho muito curioso, porque toda vez que você for conversar com um sujeito que vem desse lugar, que é a floresta, que é um Davi Copenau Yanomami, que é um Jaider Isbel, entendeu? Que é sei lá, o nosso querido Cristino Apixana. Quando você vai provocar uma conversa com um sujeito desse, ele sempre vai trazer alguma qualidade crítica de alguém que estava fora desse mundo e que faz observações, por exemplo, sobre o céu cair, né? Sempre surpreende alguém alertar uns aos outros de que esse céu que está sobre a nossa cabeça se move, que ele pode cair em cima da cabeça da gente. Isso parece uma observação mágica, mas ela é uma observação natural, cotidiana para a maioria de nós. Então, essa implicação com esses eventos ocultos, né, da realidade, eles transparecem na escrita, transparece quando algum jovem vai fazer um filme.
Então, assim, como que num período tão curto, essa gente que não falava nada decidiu falar coisas que estão trazendo novidades, trazendo anotações sobre a ideia de cultura, inclusive sobre a ideia de arte. Porque a gente tem a semana de 22, que ficou como uma longa duração, marcando debates sobre a arte moderna brasileira, né? Semana de 22. Agora a gente tem uma turma desses camaradas que a gente está, que eu e Denilson estamos aqui citando, que vão fazer uma intervenção exatamente nesse quase que sagrado território da arte moderna. E estão fazendo intervenções como a de botar a cabeça do Mário de Andrade numa bandeja. E o sujeito que fez isso é esse rapaz mansinho que está sentado na nossa frente. Botar a cabeça do Mário de Andrade numa bandeja pode ser uma irreverência, pode parecer um atrevimento, dependendo de onde você está falando, mas ficou muito bem, caiu muito bem na bandeja do Denilson, a cabeça do Mário de Andrade. Eu acho que estabilizou muito no Brasil esse lugar da arte como um lugar de branco. Quem fez arte no Brasil até agora foi branco. E quando eles abriam assim um cantinho na galeria para alguma homenagem aos orixás e tudo, vinha um caribé, né? Então, assim, agora, dá licença, né, que a gente vai passar com esse bloco. O bloco selvagem. É muito interessante isso que você está dizendo, Ailton, porque me parece que essa geração do Denilson, todos esses artistas que você citou, tem uma compreensão da prática artística, ou mesmo do modo como se entende a cultura, que é muito mais sobre produção de vitalidade, né? Sobre produção de presença e vitalidade do que sobre representação ou sobre tematizar alguma questão ou alguma coisa, né? E aí me chama a atenção que tem uma série de vídeos mais recentes do Denilson que trazem o texto de uma forma também mais poética, né, Denilson? Você tem trazido uma narração, às vezes, para os teus vídeos, que ora parece poema, ora parece um devaneio mais subjetivo. E aí acho que seria legal você comentar um pouco como é que esse texto tem entrado, né, nesses vídeos, como que você tem pensado essas narrativas, a entrada dessas narrativas, dentro dessa compreensão que eu acho que o Ailton trouxe muito bem, que parte de uma outra compreensão do que seja arte, cultura, enfim, esses termos brancos que a gente está pondo em questão. Interessante. Enfim, na minha lista que eu mandei para vocês, né, Poli, tem lá o Manifesto Antropófago, o Paulicéia Desvairada, o ano de Blade Runner, né? São lugares onde eu comecei a imaginar formas de transformar a imagem em frases, né? Em fonemas e tudo. Por quê? Porque uma coisa que eu falei numa dessas reuniões onde a gente brigou, né, e falando, a gente quer também um lugar na galeria, na parede da exposição, quem vai falar que a gente não pode? Foi que
que é como é que fala? Um adágio popular que minha avó e minha mãe sempre falavam quando queriam brigar comigo ou queriam me advertir de alguma coisa. Você não está me entendendo? Será que eu vou ter que desenhar para você entender? E foi isso que eu falei uma vez numa reunião, assim, tipo, a gente, enquanto indígena, estamos falando há muito tempo as mesmas coisas, só que parece que a gente está falando de um modo que os brancos não entendem. Então, assim, será que agora a gente vai ter que desenhar? Então, se é preciso desenhar, vamos pintar quadro para vocês entenderem o que a gente quer falar. Vamos escrever de um jeito que vocês podem entender o que falar. E esses textos e vídeos e pinturas que eu faço é esse jeito que eu encontrei de traduzir, né, as coisas que eu aprendi, que eu quero falar, que eu quero compartilhar, né? Acho que eu penso o trabalho que eu faço menos como requerer um espaço, né, na arte e mais como requerer atenção para algumas coisas que a gente quer compartilhar. Mais para compartilhar do que para requerer, né? E aí quem quiser entender e quem tiver ouvidos e olhos atentos, né, que se aproxime da nossa roda de conversa, né? São traduções, né, que eu tento fazer e usando as imagens que o Ocidente aprendeu a decodificar, né, que é desenho e letra. Fora disso, o Ocidente fica meio travado de entender as coisas. E, de certa maneira, acho que vendo, né, A Vida Não É Útil, que é o que eu coloquei na lista, poderia ter colocado os dois, mas eu escolhi esse, porque esse é um desenho, né, pelo menos para mim, é um desenho para os brancos da sociedade industrial, né, que foi, pelo menos, né, como eu penso, que foi a ruptura final da gente humano com o resto dos seres vivos, né? Foi onde já vinha se separando, né? As humanidades já vinham se separando, mas aí com as máquinas, assim, ó, do lado das máquinas são gente e do outro lado das máquinas são o que a gente vai moer, né? Eu acho que o Ailton também está desenhando para os brancos entenderem, né? Desenhando palavras, frases, pensamentos. É isso, são traduções. Resumindo, tento fazer traduções para que me faça ser entendido. É interessante, Denilson, chamar a atenção para esse termo, tradução. Nós sempre falamos, todo mundo fala, né? E outro dia, numa conversa sobre línguas, que é um debate que tem aparecido assim como se fosse um fantasma bem discreto, né? O apelo sobre a emergência de criar sei lá, salvaguardas para as línguas nativas na América do Sul, mas principalmente no Brasil, onde o desaparecimento de línguas nativas é contado assim da mesma maneira que desaparece a floresta. E se existe um apelo sobre a crise ecológica com o desaparecimento das árvores, ele deveria ser também na mesma intensidade devido à perda de conhecimentos que são códigos que estão escritos nessas línguas maternas, que quando elas são perdidas, a gente perde, como é sempre afirmado, bibliotecas inteiras, né? Não é só quando morre um ancião que a gente perde histórias. Quando uma língua, com seus códigos, com sua capacidade de carregar no tempo mensagens que são
mensagens essenciais para a gente continuar sabendo quem nós somos, essa tal de humanidade. Quando a gente vira uma monocultura de alimentos e uma monocultura de línguas, de falas, a gente fica pobre. E lembrar que numa dessas conversas alguém me disse: mas qual o problema se todos nós falássemos chinês ou inglês? Porque na globalização se exige um tipo de capacidade dos povos de objetivar, né? Então, que tal a gente ser monolíngue? Eu falei, bom, o papagaio também fala línguas. E se é para a gente banalizar geral, então vamos falar a língua dos papagaios. E é uma brincadeira para ver se as pessoas se tocam de novo. Quando o meu querido editor da Companhia das Letras me surpreendeu, tirando de um conjunto de textos meu o título A Vida Não É Útil, e mandou para mim a aprovação, tipo, olha, a capa é essa. Falei com ele, será que a gente não está sendo muito porrada em quem pega o livrinho? As pessoas vão ficar chocadas. Ele disse, mas é isso que você está dizendo. Eu falei, então vamos assumir. E foi muito interessante o Denilson falar de desenhar. E aí tem a ver com tradução. É como se você tivesse que pesar a mão para que o outro, esse possível outro, entendesse que você não está só repetindo a fala do papagaio. A ideia do papagaio também fala? Claro, ele fala, mas o que ele diz? Parece que nós ficamos como papagaios, repetindo uma narrativa, adormecendo esse capitalismo, adormecendo essa engenhoca, adormecendo essa máquina de mundo, máquina de devoração de mundo, como se a gente estivesse fazendo uma trilha sonora para essa coisa. Então, uma ruptura nessa cantiga de niná e dizer, olha, a vida não é útil, pode parecer um choque, mas ele é um choque necessário para quem está adormecido, achando que a ideia é essa mesmo. E esse período que a gente viveu e que ainda se estende até agora, da pandemia, ele deixou todo mundo numa espécie de suspensão, que eu achei que não podia perder a oportunidade de dar esse alerta. Já que nós estamos nessa situação, nesse limbo, que tal você prestar atenção mesmo nessa ideia da utilidade das coisas? Inclusive, a utilidade da vida. Porque eu vi muita gente ansioso para voltar para tal da vida normal. É claro que se alguém diz que tem uma vida normal para onde voltar, ele já está meio morto, né? Não tem vida normal para voltar. Que papo é esse? Onde é que esse cara estava? Então, assim, eu falei, não, eu não vou deixar barato, não. Eu vou dar um tiro. Ailton, você falava dessa coisa da ênfase do título do teu livro, né? O quanto que ele te pareceu incisivo, agressivo ou alguma coisa que tinha uma força. E aí eu me lembrei de um trecho do livro que você diz que toda teoria é a tentativa de explicar para cabeças duras aquilo que eles não entendem, não conseguem perceber, né? E que acho que tem a ver com esse lugar da tradução e do desenho que o Denilson descrevia como o papel do trabalho dele também. E aí eu fiquei pensando que, ao mesmo tempo, esse livro ele é a edição de uma série de depoimentos que nasceram, antes de tudo, como falas ditas, né, oralizadas, ou seja, ele... Não sei se você, Denilson, teve essa sensação também, mas, em geral, é um livro que a gente lê quase como se você estivesse conversando com a gente, né? Ele tem um tom muito
direto, ele é uma conversa, ele parte de moralidade. Ainda que tenha passado por um processo de edição, ele parte de moralidade. E muitas vezes, quando a gente discute literatura, parece que toda essa sensibilidade, ou mesmo essa imagem poética que você descreveu muito belamente das penas, parece que tudo isso é privilégio do livro, né? Ou que isso é privilégio de um conhecimento que se constrói escrito no papel, quando, na verdade, isso pode ser um estado de ver, uma atmosfera, um modo de estar no mundo, né? E, enfim, fiquei pensando nisso, nesse outro lugar, que é o lugar da oralidade, que implica também uma certa ancestralidade no modo como se conta as ideias, como se veicula o pensamento, e o quanto que, nesse caso, é o livro que tem que se dobrar para incorporar a fala, e não o contrário, né? Maravilha. Eu compartilho o mesmo sentimento, e, de certa maneira, com a folga de poder fazer isso de dentro dessa perspectiva. Quando a gente iniciou nossa conversa aqui, Poliana, eu pensei, vão me perguntar quais os livros que eu li para fazer a minha formação. Aquela ideia de literatura de formação, né? Romance de formação e tal. E eu pensei, eu vou desfilar aqui uma longa lista de leituras tardias, porque é claro que quando eu era menino e também na adolescência, eu passei muito longe desse objeto livro, né? E a leitura mesmo para mim só aconteceu depois dos 20 anos, entendeu? Leitura, de mergulhar em literatura. Mas o que foi interessante é que virou um intensivo. Quando eu olhei aquilo e falei, aquilo é uma biblioteca, então deixa eu ali encarar ela. Eu não brinquei em serviço, eu li tudo. Então, se alguém me perguntar, então você leu os latino-americanos todo? Você leu também o Gabriel Garcia Marques? Eu falei, sim, mas eu também li o Manuel Scorza, eu li o Jorge Casa, né? Eu li o Alejo Carpentier, eu li os mexicanos, eu li os pernambucanos, eu li os cubanos, os gregos e os troianos, entendeu? Fui lendo tudo. E é claro que não deixei de lado os nossos queridos Guimarães Rosa, não deixei de lado Graciliano Ramos, José Lins do Rego, porque isso aí era a literatura obrigatória também. Você não vai falar que você leu se você não leu esses brasileiros que instituíram isso que a gente pode chamar de literatura brasileira, não é isso? Então eu li essa turma, li também os da década de 60, 70, né? Essa turma Altran Dourado, é claro que eu li o Érico Veríssimo. Então, assim, eu li esses caras todos. E li também aqueles outros estrangeiros traduzidos, né? Foi assim que eu descobri que eu podia ler espanhol, castelhano, sem ter que falar espanhol, né? Eu li essa turma na língua deles, sem ter que esperar uma tradução em português. Isso vai expandindo um pouco seu sentimento de intimidade com esse lugar estranho, que até os 18, 20 anos, para mim, era o livro, até o ponto da gente ganhar uma intimidade. Hoje eu lido com livro assim como se tivesse crescido num plantio de livros, assim, numa floresta de livros. E eu acho muito interessante quando o Davi Yanomami foi perguntado. Ele também tem muito, óbvio, pouca convivência com livro, que é muito saudável. Ele disse, quando ele foi lançar A Queda do Céu, aí nesse Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, numa livraria lá dentro, alguém perguntou para o Davi, você vai fazer um próximo livro? Ele olhou quase que com repulsa e disse, não, porque isso é feito com a pele das árvores. Eu não vou derrubar mais uma árvore.
Eu achei tão bonito. Eu fico imaginando quem foi o grande escritor da história da literatura que teve a grandeza de responder sobre o próximo livro dele, de que ele não ia matar mais uma árvore. Até parece que uma pessoa, parece que é alguém que saiu de uma página, sei lá, que saiu de uma página do Shakespeare, respondendo assim. Ou será que ele saiu do Alcorão? Ou de um clássico assim universal, dizendo: eu não vou matar mais uma árvore. Porque clássico mesmo é o Davi Copenau Yanomami, que fez um livro fundamental e que diz: eu não vou matar mais uma árvore. É muito bonito. Para quem gosta de livro, no sentido da poética do livro, é o suficiente. Você olha para aquela pessoa e fala: caramba. Então, assim, ele não vai desenhar mais nada para surdo ler. Então, para mim, assim, o livraço mesmo que eu li, de todos, é A Queda do Céu. Eu tinha tomado uma notinha de um trecho de um desses temas e poemas dos vídeos do Denilson, que ele diz assim, vou ler aqui, é um versinho só: ao lado daquela livraria eu gostaria de tomar um banho de chuva. O Ailton acabou de falar isso, né? É ler uma página que não é da pele da árvore, mas é a árvore completa. Né? É olhar para o fundo da tua tela, Poliana, né? Da tua parede aí, e ver uma floresta inteira que eu posso tanto ler folheando esses livros, quanto eu posso ir deitar na grama ou no Ibirapuera, né, que dentro de uma cidade, e folhear ali o que aquele lugar quer me fazer ler, sei lá. O verbo já diz, né, Denilson? Folhear. É. Meus queridos, eu queria fazer uma última pergunta para os dois, apesar desses desdobramentos. Enfim, eu estou aqui, por mim a gente ficava aqui, esticava isso aqui. Mas uma pergunta que eu acho que, acompanhando, acho que a produção de uma literatura indígena recente, a gente vê um movimento muito grande da produção de ficções visionárias, né? Ou seja, de ficções que imaginem situações onde essas sociedades de legados ancestrais muitas vezes estejam em outros contextos, às vezes inclusive de alta tecnologia, e aí eu fico me perguntando e pergunto a vocês: o que vocês acham qual é a importância da ficção, né, de produzir ficção nesse momento, no nosso momento histórico, no nosso presente? Qual é a importância da ficção para vocês? Poliana, eu fiquei tentado a imaginar agora, ou verbalizar, que aquilo que ficou entendido como mitos, aqueles que o Lévi-Strauss conseguiu colecionar e os que ficaram fora da coleção dele, seria a nossa produção de ficção. A gente sempre fez ficção.
E não é novidade para nós imaginar mundos, cosmovisões. É muito familiar para mim quando alguém chega e fala assim: ah, Ailton, a gente está produzindo uma série. Outro dia me chamaram, a gente está produzindo uma série onde a gente teve que inventar um mito. A gente criou um mito sobre um povo que resiste na fronteira do Brasil com a Bolívia ali, Peru, Bolívia, e é um povo imaginário. Então a gente está criando uma língua e inventando um mito de origem para ele, mas ele é constituído de remanescentes de cultura africana que foram viver na Colômbia, foram esquecidos lá durante 300, 400 anos, até que eles reaparecem na fusão étnica, nessa emergência étnica, com o resto de um povo indígena que sobrou lá na fronteira da Amazônia e alguns brancos que teriam ido para lá para colonizar também há 100, 200 anos atrás e que eles ficaram perdidos no espaço, digamos. Essas 3 amostras grátis de humanidade distinta viram uma outra tribo, viram uma tribo. E eles têm que ter uma língua, e eles têm que ter um mito de origem. E esse mito de origem deles é profundamente relacionado com a ideia contemporânea de que a Terra, o organismo da Terra, Gaia é viva. O organismo vivo da Terra tem sentimento, tem humor, e o mito de origem deles é que Gaia põe um eixo no mundo deles e estabelece uma narrativa, institui uma narrativa de mundo para eles. É muito legal quando alguém me aborda com uma conversa dessa e pergunta: a gente queria que você olhasse um mito para a gente, para ver se a gente não está assim, falando nenhuma besteira. Aí eu falei com eles: vocês são muito generosos, gente. Você não pode chamar alguém, você não pode chamar ninguém para fazer revisão de mito. Mito é mito. Se vocês têm uma história, se vocês foram capazes de inventar um mito de origem para esses povos, parabéns, bola para frente. Não vai chamar ninguém para revisar ele, não. Você chama pessoas para revisar livro. Assim mesmo quando você tem insegurança. Porque se você for atrevido, você escreve, manda publicar, fala, bota para frente. E a oralidade, ela treina a pessoa para essa experiência fluida na relação com a narrativa, né, com a contação de história. E foi muito legal, Poliana, você lembrar essa produção recente de associando povos tradicionais, povos antigos, com invocando essa ancestralidade, né? Desde o Avatar, né, que foi o grande filmão de cinemão mesmo, até todos os outros, aquele Pantera, é isso? E os filmes que evocam a ancestralidade africana, nórdica, né, o Thor, aquela coisa toda. Agora tem gente muito animada em produzir ficção a partir de uma fusão de histórias que junta os ancestrais ameríndios e uma civilização tecnológica super, hiper. Tem um livro que eu não posso deixar de falar aqui, porque desde o começo eu queria falar nele, que é o livro do Terron, o Joca Terron, o livro dele, A Morte e o Meteoro. A Morte e o Meteoro é uma ficção de lascar o cano, gente. Porque é exatamente, ele junta um povo indígena, um povo nativo, na Amazônia, que o mundo ao redor dele, que é esse mundo que você pode folhear, que é esse mundo de floresta, desaparece. E ele fica pelado, sem floresta. Aquele povo sem contato, pelado, sem floresta.
Aí a aventura é em torno da história dessa gente incrível, e eles têm uma conexão com uma ideia extraterrena ou de viagem espacial, que eu não vou entregar agora para não tirar a curiosidade das pessoas, mas ele para mim é assim, é um livro que tem tudo a ver alguém ler antes que acabe o mundo. E 2045 é a data fatídica de A Morte e o Meteoro. Se você não ler até lá, meu chapa, você perdeu o paraquedas. Eu já fiquei super curioso para ler esse livro. A Morte e o Meteoro, cara. E ele é um livro de lascar o cano, porque lá dentro tem toda essa viagem na tecnologia, arqueologia, antropologia, política, e tem uma distopia política de lascar o cano, que é o seguinte: a gente está sempre na iminência de uma invasão, não está? E a gente sempre acha que vai ser uma invasão extraterrena. Vá ver o que é que destruiu com a bacia amazônica em 2045. Não é uma invasão extraterrena. É totalmente terráquea. E tome Apocalipse Now. É isso. Também acho isso, Poliana, respondendo a tua pergunta. Tem coisas, né, que são muito duras de serem ditas secamente, né, de forma direta e seca. A ficção cumpre esse papel de inventar uma história para falar verdades. Vamos fazer ficção.